Voltei até sentir aquela firmeza da geração do PlayStation 4 agora, hein? Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, vídeo excepcional agora de segunda-feira, porque hoje eu também não ia fazer vídeo, mas saíram as avaliações do primeiro grande exclusivo do PlayStation desse ano. E quando a gente fala exclusivo, dessa vez não é exclusivo por contrato, é uma IP da Sony, exato, pertence à Sony, mas é feito em parceria, né, com um estúdio que não é da Sony, que é a Kojima Productions, e sim, estamos falando dele, Death Stranding 2. Galera, eu poderia aqui só fazer o vídeo falando, olha, a nota foi alta, né, e blá blá blá, e pronto, acabou. Mas eu acho que tem algumas coisas importantes aqui da gente considerar nesse vídeo, e a gente pode começar falando a respeito da Sony em si, né. Por que era tão importante que o PlayStation trouxesse no seu primeiro título, né, após o Spider-Man 2, o primeiro título AAA single player do PlayStation, que já viesse causando esse estrondo todo? Porque, caras, querendo ou não, né, 2024 foi um ano sem nenhum jogo single player de grande porte no PlayStation. Isso fez muita falta pra galera que tá no PlayStation. Então ver, né, esse retorno à casa, né, é uma coisa fantástica, ainda mais desse jeito, que é uma forma gloriosa de se retornar. Então vamos lá, tem algumas considerações que eu quero fazer a respeito disso. Muito bem, meus amigos, então aqui estamos nós, né? E essa é a primeira grande avaliação aqui, ó, do Death Stranding 2, né? Nós tivemos aqui, então, um sólido 90+, com 51 críticas. E aquela coisa, né, galera? 51 críticas é bastante coisa, né? E quanto mais isso fica maior e a nota se mantém, menor a chance da nota se alterar, tanto para cair quanto para levantar, né? Então, com 51 críticas, ainda dá pra mexer bastante, tá? Então não se iludam só com esse 90+ aqui, porque geralmente os jogos do PlayStation chegam a mais de 80, 100 críticas, né? Então a gente pode dizer que nós estamos aqui na metade do caminho, pode tanto subir quanto pode cair, ou pode até cair, subir mais um pouco, pode variar muito, tá? Mas é legal ver que o game atingiu, né, o seu 90+, pelo menos nas 50 primeiras críticas, e agora vamos ver a atualização de como é que se encontra nesse momento. Eu já deixei aqui separado, né, e aqui estamos nós, galera. Nesse momento aqui, atualizado, com 77 críticas, caiu para 89, então caiu aí 2 pontos. Mas mesmo assim, muito bom, muito bacana, e já é uma evolução, né, porque a gente vê aqui, ó, que o primeiro Death Stranding, ele tinha tirado nota 82 originalmente lá no PlayStation 4, mesmo assim foi um jogão, certo? E na sua versão remasterizada ele ficou com 85. Então assim, ele estaria aí quase 10 pontos na frente do lançamento original lá de 2019, tá, galera? E aí tem algumas coisas que eu quero falar, né, a respeito, algumas considerações. Sendo a primeira delas o seguinte, o Death Stranding, né, ele não é um jogo que é assim, galera, feito, né, pra todo mundo, nesse sentido de assim, dele ser um jogo com mecânicas, com aquele gameplay mais engessado. Death Stranding é um título que veio diretamente, né, do mestre Kojima aí, né, um dos principais criadores de jogos na indústria gamer aí já desde os anos 90. Então, se tem uma expectativa muito alta, e é por isso que eu falo que o Kojima e a Sony, eles combinam bastante. Ambos prezam pela qualidade, ambos prezam pela inovação, pela ambição. Então a gente sabe que a Sony está de fato ali muito acima do padrão que a indústria oferece. E essa parceria dela com o Kojima vem muito a calhar, porque o Kojima também é exatamente esse tipo de criador. O Kojima não é o cara que ele é focado apenas em vender a qualquer custo, né? O Kojima, ele coloca muito a alma, ele coloca muito o coração dele nas suas criações. E o Death Stranding é um projeto, cara, maluco, né? Muita gente falou que, cara, o Kojima tava doidão das ideias, que ele ia falir todo mundo, e a gente viu que não foi o caso. Death Stranding 2 teve vendas muito sólidas na base do PlayStation. A continuação é a grande prova de que o Kojima viu que não só era um bom retorno financeiro, como ele poderia continuar o seu projeto, colocar o seu coração em mais um projeto. E com certeza, caras, eu tô hypadíssimo pra jogar o Death Stranding 2. E aí entra aquilo que eu falei no começo do vídeo pra vocês. É essa sensação do PlayStation voltando pros trilhos. Galera, esse é apenas o primeiro
de 3 jogos, no mínimo, que nós vamos ter exclusivos no PlayStation para esse ano. Então, Death Stranding é o primeiro, depois vai ter o Ghost of Yotei, que é outro jogaço, se ele seguir os moldes do Ghost of Tsushima, né? E tem também o Lost Soul Aside. Aliás, eu inverti a ordem, né? O Lost Soul vem primeiro, o Ghost of Yotei vem depois. Então, assim, manos, esse ano tá muito bom na plataforma do PlayStation para jogos AAA, single player, que é aquilo que o dono do PlayStation gosta, é o padrão da casa e da galera mais aficionada na plataforma. Então, muito bom esse começo, certo? E aí, lógico, né, tem umas outras considerações que eu quero fazer também, porque é o seguinte, galera, sobre Death Stranding, né, é muito comum às vezes a gente ver comentários de pessoas que gostam muito e outras que não gostam muito também, né, na mesma proporção. Ele é um título que ele não necessariamente agrada a tudo e a todos, né? Como a gente falou, ele é um título que ele foge bastante do padrão. Então, quando você foge de um padrão onde a maior parte da massa está concentrada, uma boa parte da massa vai gostar também e outra não vai gostar. Mas tem uma coisa aqui que estão falando nas avaliações do Death Stranding que me chamou a atenção. Galera, de acordo com a review da IGN, o Death Stranding 2 ele aposta, né, no seguro, quando se diz aqui em termos de jogabilidade. Ou seja, talvez o Kojima ele tenha mantido aquela coisa do game ser bastante diferente na temática, mas parece que, né, deram uma aprimorada aí nas mecânicas. No primeiro Death Stranding tinha um pequeno problema nas mecânicas que era o seguinte, né? Embora elas fossem excelentes ali na parte da caminhada e movimentação, né, em geral do personagem, a parte do combate, às vezes ele, não sei, ele parecia assim que poderia ter mais elementos. E parece que esse segundo jogo ele trouxe exatamente o que a galera estava pedindo. De acordo com a IGN, esse game está trazendo altas doses de Metal Gear para provocar mais ação e diversão. Então, caras, assim, eu não sei vocês, tá? Se você nunca jogou Metal Gear, você perdeu ou tá perdendo a oportunidade de jogar um dos... O Metal Gear é o pai dos jogos stealth na história do mundo dos games. É o pai dos jogos stealth. Só que o Metal Gear não é apenas você se esconder, né? O Kojima ele evoluiu muito o Metal Gear de um jogo pro outro. Isso eu falo com propriedade, tá? Eu platinei praticamente todos. E a gente tá falando de um dos jogos mais difíceis do mundo de você platinar, que é o 2 e o 4. Então fiquem tranquilos que o pai aqui, ó, tem moral pra falar. Você é o bichão mesmo, hein, doido? E assim, caras, a evolução do 1 pro 2, do 2 pro 3, do 3 pro 4, ela é assim, contínua. Inclusive do 4 pro 5, tá? Então, o Kojima, ele sabe fazer esses sistemas, o Kojima sabe trabalhar em cima dessas mecânicas, e é por isso que eu, particularmente, me sinto muito seguro. Cara, quando eu vi que ia sair o Death Stranding 2, quando saiu a pré-venda, eu comprei sem pensar duas vezes. Sem pensar duas vezes, porque eu já amei o primeiro, e eu tô maluco pra jogar esse segundo aqui, que com certeza vão ter aí dezenas e dezenas de horas de gameplay. E de novo, né, olha, é um vídeo que eu tô fazendo pra vocês, assim, como eu falei lá no começo, onde eu tô me sentindo hypado como na época do PlayStation 4. E isso era uma sensação que tava faltando um pouco, assim, sabe? Tipo, caraca, a gente tava vendo a Sony aí, não só parada, né, vamos dizer assim, com relação ao público, mas também, pô, umas notícias chatas, né, velho? Pô, aumento de plus, né? Umas cagadas aqui, estúdio que encerrou o projeto ali. A gente só tava vendo notícia assim, cara, sabe? Então é uma coisa que pega mal, sabe? É ruim de você ficar ali o tempo inteiro só com, né, putz, olha, parece que tem uma coisa ruim acontecendo. Ih, caramba, sei lá. E você não vê, né, alguma coisa saindo disso tudo. Então Death Stranding é esse primeiro grande respiro, né, que a Sony dá, entregando um jogo de qualidade no mercado, uma IP dela própria, certo? E independente se eventualmente vai sair no PC ou até no Xbox, até porque isso é uma questão contratual, né, com a Kojima Productions, mas o fato é que o jogo é da Sony, ela quem manda na IP, né, junto ali com o Kojima, e trazer isso para os jogadores do PlayStation, eu achei fenomenal, principalmente nesse momento, né? Então, parabéns aí pro Kojima, parabéns pra Sony, é isso que a gente quer de vocês, né? É isso que a gente tava esperando. Agora é não deixar a peteca cair, tá? Aquilo ali que a gente falou, né, nos vídeos passados aí, a única crítica que sobra pra Sony nesse momento, agora, né, com esse primeiro passo pra frente aí, é saber manter o hype. Quando sair o Ghost of Yotei, ainda esse ano, daqui a alguns meses, todo mundo vai hypar também. O Lost Soul Aside também, mas aí depois desses 3 jogos agora, vai voltar aquela coisa, e aí, que mais que vai chegar? Certo? Então isso é o que a Sony tem que manter. Então assim, até lançar o último exclusivo do PlayStation nesse ano, a Sony já tem que se programar. Ó, vamos agora fazer um showcase aqui, vamos botar uns anúncios aqui, ó, galera, ano que vem tá confirmado, entendeu? Jogo tal, pra manter a expectativa, manter a hype da galera. E é claro, né, se possível não deixar pra lançar pra depois da metade do ano. Dá uma variada, né, lança um jogo ali no começo do ano, outro lá já na metade, outro próximo do final. O melhor ano do PlayStation 5 até agora, disparado nessa geração pra mim, foi 2022. A gente começou o ano ali, cara, com o quê? O Horizon Forbidden West, depois já veio lapada do Gran Turismo, aí veio lá o remake, né, do The Last of Us Part 1, e já pra finalizar o filé do filé, o God of War Ragnarok.
Então foi um ano muito balanceado, não em questão de quantidade, porque veio até acima do normal, você meter 4 AAAs assim num ano é muito difícil, né? A Sony fez isso em 2022, mas ela fez com um espaço de tempo mais gostosinho, né? Ou seja, você terminava um jogo, já platinava, opa, dali a pouco já vinha outro. Então essa é, na minha opinião, né, é o melhor timing possível. Vamos ver como é que vai ser aí no próximo ano, mas para esse ano vamos nos focar aqui no que tá chegando. E aí, galera, e o Ghost of Yotei, será que vai vir, né? Será que nós vamos ter uma competição aí dos títulos do PlayStation? Porque a gente sabe, né, a Sony, ela costumeiramente competia com ela própria, né? Porque, não tem jeito, velho. Vai falar que eu tô fazendo flame, mas é a mais pura verdade, né? Então vamos ver qual que vai ser do Ghost of Yotei e o Lost Suicide. Galera, eu vou ficando por aqui então. Se você gostou dessa notícia, já dá aquele like que você não deu lá no começo do vídeo. Inscrito 1000 graus, já dá lá no começo do vídeo. Quem ainda não é, se converte e dá like no final. Vocês gostam desse tipo de conteúdo? Ó, então tem que apoiar, hein? Tô sempre aqui trazendo as notícias pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.